Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. Teve vitória na noite de ontem na Copinha, em 2 jogos, 2 vitórias. O Cruzeiro já classificado para a próxima fase da competição. Os preparativos do técnico Tite para a estreia no sábado. Por falar em Tite, hoje ele será apresentado em entrevista coletiva na Toca da Raposa 2, as movimentações de mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta quarta-feira, falando primeiro sobre a vitória do Cruzeiro 1-0 para cima do Sport de Patos da Paraíba, o jogo em Francana. O gol foi do Fernando, vitória magra do Cruzeiro 1-0. Cruzeiro chegando aos 6 pontos em 2 jogos e já garantindo classificação para a próxima fase da Copinha. O Cruzeiro que tinha vencido o Barra de Santa Catarina e agora fez 1-0 para cima do Sport de Patos. O time ainda tem mais um jogo e com certeza o técnico Myron César aí pode até rodar a equipe no jogo de depois de amanhã já. Esse é o ritmo da Copinha. Dia 9 o Cruzeiro enfrenta a Francana, que é o time aí que cedia o grupo em Franca, e o time então do técnico Myron César. Os dois times venceram os 2 jogos. A Francana fez 1-0 para cima do Barra e agora tem esta última partida então para fechar o grupo 13 na Copinha. Enquanto isso, o profissional trabalhando na Toca da Raposa 2 em 2 períodos mais uma vez nesta quarta-feira, e hoje teremos a entrevista coletiva do técnico Tite. Ontem foi apresentado o Bruno Spindel e hoje o Tite fala pela primeira vez. O Cruzeiro confirmou a programação para esta entrevista do técnico Tite. O horário é de 1h30 da tarde, que é quando vai começar. Uma previsão aí de até 1 hora de entrevista estourando e a transmissão na TV Cruzeiro. Todo mundo então convidado aí para acompanhar a apresentação do técnico Tite. Com certeza vai falar sobre todo esse planejamento, essa vinda para o Cruzeiro e o planejamento neste início de ano. O Tite que estreia sábado diante da equipe do Pouso Alegre com esse time alternativo do Cruzeiro. Claro que veremos aí oportunidade para atletas que vinham jogando menos ali numa reta final, por exemplo, o Matheus Henrique, o Japa, o Rian Guilherme, o Cauã Moraes, o Cauã Prates, o João Marcelo está neste grupo também. Então estou até curioso para ver quais dos jogadores que estavam emprestados que vão compor aí esse time neste início de temporada, e a garotada também vai marcar presença com toda certeza como opções no banco de reservas nestes 3 primeiros jogos, pelo menos, do Cruzeiro neste início de Campeonato Mineiro. Por falar em Campeonato Mineiro, sábado então, a venda de ingressos rolando, ingresso.cruzeiro.com.br. O Bruno Spindel, ele foi apresentado como novo diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Aí ao fundo vocês vão escutar o pessoal do aeroporto, que estou naquela conexão, voltando para Orlando, e aí a última parte da viagem e retornando ao Brasil. Então o Bruno Spindel foi apresentado e falou de muitos assuntos importantes. Aliás, uma entrevista bem transparente, firme, uma comunicação, está acostumado também, né? Muito tempo aí de Flamengo, e o Bruno Spindel passando a limpo tudo que o Cruzeiro faz neste momento na temporada e reforçando aqueles pilares que a gente já trouxe isso há muito tempo, né? A ideia do Cruzeiro, um pedido inclusive do técnico Tite de não negociar nenhum jogador que ele considera importante, e aí são todos os titulares e alguns outros ali que compõem o elenco. Falou sobre
a questão do Caio Jorge, reforçando mais uma vez, o Cruzeiro não vai retomar negociação com o Flamengo na janela deste começo de temporada. O clube entende que se negocia o Caio Jorge agora, quanto de dinheiro ia precisar para contratar um substituto? Então, por isso que eu falo, até, claro, né? Se você coloca um preço de 50 milhões de euros, se o Flamengo muda de ideia e ao invés de... que o máximo que o Flamengo também ofereceu até o momento, ou tinha oferecido 24 milhões de euros. Né? No cash era isso, porque o Cebolinha eles avaliaram em 8 milhões de euros. Então, 32 milhões foi a proposta. Foi, mas com Cebolinha custando 8 que o próprio Flamengo avaliou, né? Então, de grana mesmo, 24. Se o Flamengo fizesse uma outra oferta aí, colocando mais 26 milhões, chegando nos 50, aí acho que não tinha como segurar o negócio depois de tudo que foi falado, né? Mas pouco provável disso acontecer. Então, o Cruzeiro entende que se negocia aí o atleta recebendo 30, 35, tem um outro ponto importante, né? Que eu vi até o Pedro Rocha, do Globoesporte.com, falando sobre isso, e eu fui buscar mais detalhes. Na época, e eu acho que até consta no balanço, que o Cruzeiro tem 100% dos direitos econômicos ali, mas realmente tem aquela mais-valia, né, que eles comentam. Então, o Caio Jorge da Juventus, né, se não me engano, de 20%. Então, o Caio Jorge foi comprado aí por 6, 7. O que vier acima disso numa negociação, a Juventus tem direito a 20%. Então, isso já diminuiria aí a grana que o Cruzeiro teria direito. Por isso, o Cruzeiro encerrou a negociação, não tem ideia de negociar o Caio Jorge. Ele é pilar e foi pedido do técnico Tite para não vender jogador importante. E o mesmo vale aí em outro caso, né, que o Bruno Spindel falou que as conversas estão acontecendo, e a informação é que o Eduardo Maluf, o empresário do Matheus Pereira, está em Belo Horizonte. As conversas vão se intensificando, porque o Cruzeiro tem total confiança que o Matheus Pereira não vai partir para assinar pré-contrato com ninguém neste momento. O jogador está muito adaptado, muito feliz, tem um ótimo relacionamento hoje com os dirigentes do Cruzeiro. Naquela época, a história era completamente diferente. A gente falou sobre isso aqui. Lá atrás, o Matheus teve uma entrevista ou outra que ele não foi feliz realmente e criou toda aquela situação, mas as ações internas vinham conduzindo o Matheus para uma saída. E, na verdade, ele ali entendia que não tinha outro caminho a não ser aceitar alguma negociação, né? Então teve aquela com o Zenit que quase aconteceu. De última hora, Matheus e staff, eles resolveram ficar em Belo Horizonte. Então a história dele hoje dentro do Cruzeiro é completamente diferente. Acho que com o torcedor também o sentimento é esse. E aí as partes estão conversando para tentar deixar tudo definido. É um jogador muito importante, o Cruzeiro considera muito importante, vai valorizá-lo ainda mais e tem tudo aí, claro, para permanecer no Cruzeiro pelos próximos anos, porque é o desejo de todo mundo. Eu acho que para o Matheus hoje deixar o Cruzeiro teria que ser uma coisa muito especial de Europa, e com sinceridade, no momento, acho que isso é pouco provável de acontecer. Mas vamos aguardar, enquanto não tiver tudo no papel, né, tudo apalavrado, não tem como a gente falar que a renovação está acertada. É uma tendência, mas tem conversas ainda acontecendo para que tudo seja resolvido. E a outra prioridade que o Bruno Spindel falou, e isso está mais claro para todo mundo, que é a busca do Cruzeiro pelo Gerson. E eu tenho algumas informações importantes sobre isso, que o Cruzeiro, ele quer muito o Gerson. O Gerson, ele já demonstrou interesse de voltar ao futebol brasileiro, de vir aqui para o Cruzeiro, porque é quem está muito firme no propósito de contratar o atleta. E as conversas que vão acontecendo com o Zenit, o Cruzeiro, o Bruno Spindel falou, e aí a gente pode trazer aqui alguns detalhes. O Cruzeiro fez duas propostas. Uma com o Jonathan Jesus, 12 milhões de euros mais o Jonathan, e a outra sem o Jonathan Jesus. E essa proposta, eu não consegui confirmar valores exatos, mas ela realmente supera 25 milhões de euros, que foi o valor, inclusive, que o Zenit pagou à vista pela multa ao Flamengo.
Por que eles pediram mais naquela primeira conversa? Porque tem comissão, luvas, tudo isso, né? Mas o entendimento e, vamos dizer, já teve uma sinalização de que essa pedida de 40 milhões, ela não precisará ser alcançada, mas também não quer dizer que a negociação está sacramentada. A informação que a gente tem é que essa outra proposta, sem o Jonathan, ela não foi recusada ainda pelo clube russo. Então, o Cruzeiro aguarda, fez uma baita proposta realmente, aí claro, né, teria que ver a condição de pagamento à vista, isso praticamente impensável, impossível não, porque a gente sabe o que tem aí o Pedro Lourenço de grana, né? Mas então o Cruzeiro tá nessas duas frentes e tudo que foi falado hoje bateu com o que a gente trouxe ontem, né? Aqui nas quentes do dia. Então agora o que é o passo importante? É aguardar se o Zenit vai responder de forma negativa a essa proposta, que eu considero surpreendente, porque o Cruzeiro entende que o Jonathan Jesus, ele pode se valorizar e valer muito mais do que isso. O Cruzeiro estava para pagar aí numa operação 10 milhões de euros, né, no Vitão, né? Com o combo ali, se o João Marcelo fosse para lá e o Inter não quisesse, o Cruzeiro complementaria com mais 3 milhões. Então, o Cruzeiro tem o seguinte pensamento: se colocar o Jonathan na negociação, o clube terá que ir ao mercado e vai gastar uma grana importante. Então, ao invés de fazer isso, tem o Jonathan na toca. Se ele conseguir o Cruzeiro convencer os russos, o Jonathan ficaria, pagaria apenas a compensação, apenas modo de falar, né, gente? Pagaria aí a compensação de mais de 25 milhões de euros, até acredito que seja esse valor que foi divulgado mesmo aí pelos colegas da ESPN, também pelo Vene Casagrande, de 27 milhões de euros. Então, o Cruzeiro, ele está disposto às duas coisas. Hoje, o entendimento, pelo que a gente conversou com algumas pessoas, se o Zenit topar essa proposta sem o Jonathan, o cenário é melhor para o Cruzeiro, porque aí vai trabalhar para valorizar o Jonathan e é um jogador que a comissão técnica vem gostando dos trabalhos, né, do dia a dia e do potencial do atleta. Agora, tem outro ponto, que eu acho que para a negociação ser finalizada mesmo, a inclusão do Jonathan será um ponto importante, porque é um atleta que o Zenit quer muito. Então, acho que o Cruzeiro vai ficar nesse dilema aí. E o Zenit lá do outro lado, né? Pensando, não, por dinheiro tem que ser mais. Somente por dinheiro. Se incluir o jogador, aí pode ser uma equação menor. A de 12 mais o Jonathan, essa aí está descartada. Se incluir o Jonathan no processo, eu acredito que o Cruzeiro vai ter que subir alguns milhões de euros aí nessa oferta de 12 milhões. Mais de 15, eu diria. Então, é acompanhar, galera. É uma negociação que não será fácil. Vejo muita gente falando aí, vai ser anunciado tal dia. Claro que se você tiver uma resposta positiva, colocar tudo no papel, você vai anunciar o mais rápido possível, né? Mas eu tô aguardando aí os próximos passos disso. O fato é que essa proposta que o Cruzeiro fez por último demonstra que o Cruzeiro quer muito o Gerson e vai aí até mais para frente tentando a contratação do jogador. Eu já penso aí por um outro lado também, né? O Gerson, depois de 6 meses, o Zenit tem a chance de receber até mais do que ele pagou na multa ao Flamengo. Vai ter uma outra chance dessa, véio? Talvez seja esse o dilema vivido pelos russos neste momento, mas vamos acompanhar. Tendo qualquer novidade, a gente traz aqui na Samuca TV. Bora repercutir uma informação que vem da Inglaterra e envolve o Cruzeiro. A notícia de que o Chelsea ofereceu 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais pelo meio atacante Felipe Moraes, de 17 anos, que chegou a disputar o Mundial com a seleção brasileira. Foram 8 jogos e 2 gols com a camisa da seleção brasileira no Mundial Sub-17. O Cruzeiro teria rejeitado a proposta e pedido 50 milhões de euros. A multa desse atleta é de 100 milhões de euros. Entrei em contato com o Cruzeiro
para saber se essa proposta chegou, se foi recusada, e a garantia do Cruzeiro é de que não houve nenhuma negociação. Esse atleta é alguém que tem sido monitorado por clubes grandes do futebol europeu, não se descarta que o Chelsea monitore o jogador, mas proposta e sondagem não chegaram. Só para completar, se você não conhece Felipe Moraes, queria te contar que mesmo no ano passado, com 16 anos, ele chegou a jogar no Sub-20 da Raposa, chegou a participar por 27 jogos e 4 gols. Só para completar, um pouquinho mais sobre como o Cruzeiro vê esse atleta. A Raposa entende que ele é um dos maiores, um dos caras mais promissores do elenco, extremamente talentoso e com refinamento técnico, embora ainda precise evoluir do ponto de vista físico. Queria te contar agora sobre a situação curiosa de Thiago Almada, jogador que arrebentava nos Estados Unidos, foi um dos craques do futebol brasileiro, se mandou para o Lyon, onde também foi bem, e é titular absoluto da seleção argentina, mas no Atlético de Madrid a coisa não aconteceu, e de acordo com a imprensa espanhola, o Almada está à venda. A ideia do time espanhol é negociá-lo já nessa janela de janeiro, mesmo sendo uma janela de menos movimentos no futebol europeu. O Atlético havia desembolsado 21 milhões de euros para comprá-lo do Lyon, um jogador extremamente interessante. E os clubes brasileiros que andam gastando bastante dinheiro deveriam colocar o Almada como uma opção, jogador muito diferente. Na passagem pelo Atlético de Madrid com o Diego Simeone é que a coisa acabou não andando. Ele atuou em apenas 15 dos 26 jogos em que esteve à disposição, foi titular em só 5, com 2 gols e 1 assistência. Se você gostaria do Almada no seu time do coração... Preciso ouvir Thiago Fernandes, que tem informações de um jogador que interessa ao Cruzeiro. É zagueiro, Thiagão? É zagueiro, Eltinho, tem 27 anos e tá no futebol mexicano. Informação exclusiva nossa aqui do Band News na área, então deem o crédito, por favor. O Cruzeiro tem interesse na contratação do Joaquim, que defende as cores do Tigres do México. Ele defendeu aqui Cuiabá e Santos. Começou no Cuiabá, o Santos o contratou, foi muito bem pelo Santos, e o Joaquim é uma indicação do técnico Tite à diretoria do Cruzeiro. É um jogador que o técnico Tite quer nesse Cruzeiro. O Cruzeiro quer a contratação de um zagueiro que atue pelo lado esquerdo, o Joaquim consegue atuar pelo lado esquerdo, seria uma boa dupla de zaga pro Fabrício Bruno, tem 1,90 m, muita impulsão, boa estatura, então é o estilo de jogador que o Cruzeiro gostaria de ter nesse momento e é uma indicação do técnico Tite à diretoria do Cruzeiro. Ele tem contrato com o Tigres do México até 30 de junho de 2027 e agora o Cruzeiro tenta entender aí o que seria necessário para contratar esse atleta. Ainda não chegaram na parte de discutir finanças e tal, mas é um jogador que o Cruzeiro tem interesse pensando na atual temporada. Mineiro de Muriaé. Joaquim é mineiro de Muriaé. Bom zagueiro, é bom, muito bom zagueiro, surgiu muito bem na equipe do Cuiabá, depois foi pro Santos. Realmente, muito bom jogador. E eu tava vendo os números dele aqui, na atual temporada, titular absoluto. Tem jogado muito bem pela equipe do Tigres. Então, um atleta interessante. Você me chamou a atenção sobre a questão do lado esquerdo. Do lado esquerdo, lembrando que ele é destro. Mas isso aí, para alguns jogadores, não tem tanta influência, sabe jogar pelos dois lados, independente da perna, que é a preponderante. E o próprio Fabrício Bruno já falou que sabe fazer o lado esquerdo. O Fabrício Bruno fez que o lado é destro esquerdo. Também, sim, né? Fabrício Bruno fez o lado esquerdo no Flamengo, ele jogou em alguns momentos com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz fazia a direita e ele a esquerda. E na Chapecoense, antes até dele se transferir para o Red Bull Bragantino, né? O Fabrício Bruno também fez o lado esquerdo, então ele é um jogador que tem essa facilidade. Eu acho, Elton, a grande questão para mim no Cruzeiro, falando de defesa, é que o Cruzeiro, para fazer uma dupla, eu não tenho dúvida alguma que o Fabrício Bruno é titular absoluto do Cruzeiro. Sim. Até por ser um selecionável, pelo rendimento dele. O que o Cruzeiro precisa fazer é trazer um jogador para jogar ao lado do Fabrício Bruno, disputar a posição com o Vidalba, que fez um grande ano, também com o João Marcelo que tá voltando, com o Jonathan Jesus, que é um jogador de muito potencial. Então o Cruzeiro precisa de um jogador que tenha uma boa saída de bola, que eu acho que é o ponto fraco do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é um jogador muito rápido, com um jogo aéreo muito forte, um jogador extremamente forte no jogo defensivo, mas que tem alguma dificuldade na saída de bola. E aí eu acho que casa perfeitamente. Acho que o Joaquim é um cara que tem muita boa saída de bola, um jogador muito técnico. Então, eu acho que seria uma excelente contratação, faria uma defesa muito boa com o Fabrício Bruno. Então, é também um pensamento de buscar um zagueiro por causa da possível saída do Jonathan Jesus, Thiago? Tem essa relação? Porque o Jonathan Jesus também tem essa facilidade de sair pro jogo, né? Tem duas coisas. A iminente saída do Jonathan Jesus, que deve ser incluído no negócio do Gerson,
ou se não for incluído no negócio do Gerson, haverá um abatimento do valor que o Cruzeiro vai pagar no Gerson, porque aí o Jonathan Jesus deve ser negociado de fato com o Zenit da Rússia. Então haveria um abatimento aí. O Jonathan negociado por 12 é abatido no valor que o Cruzeiro pagaria pela contratação do Gerson. E tem um segundo ponto que é importante também a gente frisar, que é o Vidalba tá lesionado. Ele se lesiona contra o Corinthians, uma lesão que, cara, pode ser até um pouco séria. Ele ficou alguns minutos em campo naquela partida contra o Corinthians, já lesionado e, cara, arrastando em campo. Então a gente não sabe qual é a previsão, né? A gravidade da lesão do Vidalba. A gente vai descobrir agora que os jogadores se reapresentaram e tal. E aí vejamos quanto tempo vai demandar essa recuperação do Vidalba. A gente não sabe quanto tempo exatamente. E aí são esses dois motivos. Além disso, mesmo que o Vidalba volte, o Cruzeiro tem interesse em reforçar a zaga e deixar ela um pouquinho mais forte. Cara, eu particularmente gosto muito do Joaquim. Eu acho que em 2024 ele esteve na mira do Atlético ou do próprio Cruzeiro. Do Atlético. E eu lembro que a gente elogiou bastante o Joaquim, porque ele é bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Pô, cara, impulsão, bom defensor, é jovem, ainda tem 27 anos. Sim. Ou seja, um zagueiro aí para mais 5, 6 anos que o Cruzeiro teria. Eu, particularmente, acho que o Cruzeiro vai fazer uma baita contratação se buscar o Joaquim. Eu também gostei desse nome, acho muito isso bom. Isso independe da situação do Jonathan Jesus? É isso que o Thiago acabou de falar. Não, independe. O Cruzeiro quer um jogador, até por causa da questão do Vidalba. Alguém para disputar com o Vidalba, de fato. E melhora muito o nível técnico cá para nós, né? Eu acho até que o Zenit está numa valorização em cima do Jonathan Jesus que o torcedor do Cruzeiro devia arrumar um jeito de levar de avião lá, entregar lá, assim, sabe? Aproveita aí esse valor, porque, sinceramente, eu não via tanta vitrine pro Jonathan Jesus valer isso tudo. É que ele é muito novo, né, Breno? Ele é novo, surgiu muito bem no Ceará. E aí, outra coisa... Mas no Cruzeiro não teve esse rendimento todo, nem essa vitrine toda. Ele foi bem quando ele foi utilizado. No próprio jogo contra o Corinthians, no jogo da volta, ele foi tudo bem. Daí ele também jogou, Dan? Foi. Você tem uma memória melhor caminho, tudo velho já. Quem? Na ida, o Jesus foi titular contra o Corinthians? Não, na ida não. Na ida não. Foi na volta só. No jogo do Mineirão começa o Vidalba tenta se manter, né? Que ele se lesiona. E aí depois, no segundo tempo, então, na volta, intervalo, ele é substituído. O jogo da volta ele foi bem, cara. Muito bem. Ele vai bem, velho. Ele vai bem. Então, assim, eu particularmente acho que o Jonathan Jesus é um cara promissor. O valor que o Zenit está pagando, ou pode pagar, que são esses 12 milhões de euros, eu acho acima do normal. Eu também concordo acho. Contigo nisso. Mas o Cruzeiro tá bem nessa aí de dar uma segurada no Jonathan Jesus, porque vai conseguir, eu acho, trazer o Gerson no fim das contas. Aqui, deixa eu pedir mais uma vez. É difícil, mas a gente tem que pedir. Ajuda muito a gente, ajuda bastante. Dê um like, você que tá aí acompanhando a gente. Temos 4.700 pessoas simultâneas com a gente agora. Se não deu um like ainda, vai lá, dá uma dedadinha lá, dá essa força. Nós precisamos do seu like, é um pedido mesmo, carinhoso, que agora o Thiago vai trazer informações de como que tá essa questão do Gerson. Parece que o Cruzeiro fez uma nova proposta ao Zenit da Rússia. Então colocou mais Birduin, mais o famoso dinheirinho. Mais de grana, né? Mais dinheirinho. A informação foi inicialmente divulgada pelo Vene Casagrande. Eu consegui confirmar com uma pessoa que está participando ativamente das negociações. O Cruzeiro faz a proposta de 25 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Ou seja, já é um valor superior ao que o Zenit pagou ao Flamengo em julho desse ano para contratar o Gerson, velho. Nós estamos falando, foi 25 milhões de euros fixos. Uhum. Então, é um valor superior ao que o próprio Zenit pagou para contratar o Gerson. Então, 25 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. E aí, bônus é de acordo com as metas estabelecidas no contrato. Tudo em dinheiro. Pode ser tudo em dinheiro. Mas é que, na verdade, vai ter esse abatimento do Jesus. Então, no fim, vai envolver o Jesus no negócio. Você acha que independente de qualquer coisa... É porque o Jesus vai. O Jesus só não vai se o Gerson não vier. Se o Gerson vier pro Cruzeiro, o Jesus vai pro Zenit. E aí, independentemente de qualquer coisa, o Jesus seria envolvido no negócio. O valor do Jesus seria envolvido no negócio. Então seria 12 do Jesus? 12 do Jesus, mais o restante. 17. O Cruzeiro estaria disposto a pagar. É muita grana. É muita grana. Na verdade, dá 15, né? Grana. 12 mais 15. A matemática isso. é meu fraco. De boa, né, relaxa. Então... 13 milhões fixos, mais 2 de coisa. Ou talvez o Jesus valendo menos. O Jesus valendo 10, o Cruzeiro pagando 15, mais 2. E muito torcedor do Cruzeiro, André, fica falando a respeito da... mas tá demorando demais. É muito natural esse tipo de negociação, demorar muito tempo mesmo. O Gerson, as primeiras
sopradas que recebemos foi no início de dezembro. Então já tem mais de um mês que o assunto Gerson, ele ronda. O Campeonato Brasileiro não tinha acabado. Já se falava da possibilidade do Gerson vir para o Cruzeiro. Depois eu dou uma olhada, Brenão. Isso é importante, pode ler aí. Chegou essa notícia aí. Chegou a informação agora. Cruzeiro informa que o goleiro Matheus Cunha sofreu uma entorse no joelho direito em treinamento na tarde desta segunda-feira na Toca da Raposa. O atleta foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no menisco, com indicação de interferência cirúrgica. Intervenção. Então tá aí, ó, informação do Cruzeiro. O Cruzeiro acabou de Será realizado essa quarta-feira aí já a cirurgia dele. Nessa quarta será realizado no Hospital Horizonte. É muito azar, conduzido pelo Departamento Médico do Cruzeiro. Deve ser o quinto treino dele. Uma pena, óbvio, sempre quando a gente vê intervenção cirúrgica. Agora sobe o Otávio, né? É o Otávio mesmo, né? Provavelmente vai ser o Otávio, não é isso? É o Otávio. Porque o Léo Aragão foi emprestado, né? Foi emprestado pro Avaí. Pro Avaí já foi. Não tem como. O Cruzeiro nem pode. Nem sei se pode, né? Agora, fazer esse pedido. A questão de ser menisco é mais tranquila do que um 2 ligamento. 2 meses. Mas é ruim porque é um jogador que ia ter uma sequência, né? Ele ia jogar com essa equipe alternativa e tal. Agora é uma boa oportunidade pro Otávio. E é um cara que conhece o Tite. Sim. E lembrando, né? Ele tem uma facilidade bem maior que o Cássio, o Matheus Cunha, com os pés. Então. Mas o lado interessante agora é pro Otávio. O Otávio pode aproveitar essa oportunidade aí, mas muito chato mesmo. E uma outra informação do Cruzeiro que também é importante é o Fagner, né? O Cruzeiro confirmou hoje, né, a permanência do Fagner, mais um jogador que também trabalhou com o Tite. E eu acho que sempre importante essas questões assim de jogadores que tiveram esse contato com o atual treinador do Cruzeiro, que pode ajudar mais ainda. O Corinthians ainda vai bancar R$200 mil mensais do salário do Fagner até o final do contrato. Só uma informação rápida. O restante é do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro paga quase o triplo disso. Não, mentira, quase o dobro disso, desculpa. Mas só do Corinthians estar desembolsando um tiquinho aí também é importante, né? Mas era uma dívida, né? Uma dívida mais antiga. Uma dívida parcelada. 12 parcelinhas, então vai ter dezembro. Bom, né? Uma parcelinha de 200. Hein, Thiago? Duzentão? Todo mês. 12 de 200. E detalhe, sem jogar pelo time. Ele podia estar aposentando, que ele continuaria recebendo isso. Maravilhoso. 12 de 200.